trecho que vamos estudar hoje, que é a parte final do capítulo 1. Nós iniciamos no domingo passado o estudo dessa carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus ela tem uma particularidade muito interessante, que nela não está dizendo quem é o autor dela. Alguns estudiosos atribuem ao apóstolo Paulo, mas a verdade é que não há a autoria desconhecida. Acredito eu que não havia propósito do Senhor em revelar quem era o autor, até mesmo porque a intenção, como nós vimos logo no início da carta, é a demonstração de que Cristo, o Senhor, é a personagem central de toda a história da humanidade, de toda a revelação da palavra de Deus. De modo que aqueles detalhes de quem fez, como nas outras cartas se tem dizendo, não é o foco aqui, não é a intenção, não é o propósito. Mas o foco é logo no início da carta já demonstrar que Jesus é a revelação divina. E na sequência do texto, como nós vamos ver hoje, mostrar a superioridade de Cristo, que é o tema de hoje. A superioridade de Cristo. Assim diz a palavra: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e de todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então vejam, irmãos, a superioridade de Cristo, ele está contrastando aqui com os anjos. E por que será que ele fez isso? O autor, quando escreveu isto aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Vale ressaltar que os hebreus, ou judeus, eles tinham muita consideração com relação a anjos. Eles gostavam de defender a atuação de anjos, de como os anjos fizeram no passado, né? Eles tiveram visões de anjos, os antepassados, né? Nós sabemos disso. Os anjos ministravam no Antigo Testamento, né? Falou a Ló, falou a Jó, falou a Abraão, falavam. Os anjos vinham ao encontro dos servos de Deus. Então os hebreus, eles tinham essa experiência, né, de ter com os anjos, e por isso eles consideravam muito essa questão dos anjos. Só que aqui o autor, de maneira bem espiritual, né, e inspirada por Deus, quer mostrar que os anjos têm o seu valor, os anjos são obedientes e servos do Senhor, mas o Senhor Jesus é infinitamente superior aos anjos, porque os anjos são criaturas de Deus e Cristo é Deus.
Então, Cristo é o Filho. Veja que ele descreve nos primeiros versículos aí, dizendo exatamente isso, pois a qual dos anjos ele disse isso? Jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o Senhor, Deus Pai, jamais se dirigiu para um anjo, por mais especial que fosse, e o qualificou, esse anjo, como o filho dele. Não, mas Jesus, quando veio a este mundo no seu batismo, a voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Também, quando um texto que lemos lá de João, quando Jesus falou da sua missão, Deus amou o mundo que deu seu Filho primogênito. Então, Jesus tem sim essa relação com Deus Pai, porque Jesus é o Deus Filho. E nessa condição ele é superior a todas as demais coisas que são as criaturas, inclusive os anjos. Os anjos são criaturas de Deus, seres celestiais, espíritos criados por Deus, assim como nós também fomos criados por Deus. Mas Jesus, ele é o Verbo eterno de Deus. Jesus é da essência do Pai. Por isso que ele diz: eu lhe serei pai e ele me será filho. Então, jamais Deus se dirigiu assim a nenhum anjo, mas a Jesus foi dado essa condição. Cristo é o Filho. Os anjos não têm essa qualificação, essa condição que Jesus tem. Então, mais uma primeira coisa que nós devemos considerar com relação a esse ensino, porque aqui esse trecho da carta aos Hebreus é o ensino do autor para a igreja, para os hebreus. Então, esse é o ensino. Até o versículo 14 ele estará ensinando a respeito de Cristo como sendo superior aos anjos. Veja o segundo aspecto agora. Por ele ser então Cristo, Filho de Deus, ele diz aí no versículo 6, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: e todos os anjos de Deus façam o quê? O adorem. Então Jesus Cristo, ele é digno de ser adorado. Os anjos não. Vocês lembram da ocasião que os anjos vieram e alguns quiseram até adorar? O anjo disse: levanta, não pode, nós não podemos ser adorados. Os anjos tinham essa consciência de que eles, apesar de serem seres celestiais, não podem nem deviam ser adorados. Mas Jesus, sim. Os anjos também adoram a Jesus. E por que adoram a Jesus? Porque Jesus é Deus. E só Ele, e só Deus, pode ser adorado. E os judeus tinham isso bem claro em suas mentes, eles eram monoteístas. Jamais se passaria na cabeça do judeu a adorar outro Deus, a não ser o Deus único, o Deus Javé, o Deus que os tirou da terra do Egito e disse lá: eu sou o Senhor teu Deus, o único Senhor, o Deus que te tirou da terra do Egito, o Deus que te salvou, o Deus que te libertou. Então sempre houve esse entendimento na mente do judeu de que Deus é o Senhor, de que Ele é único. E portanto Ele é digno de ser adorado. O Senhor deve ser adorado e só Ele deve ser. Cristo, o Filho de Deus, é o Cristo que deve ser e é digno de ser adorado. E até então os anjos reconhecem essa realidade. Eles, aqui está dito claramente: todos os anjos de Deus o adorem. Então vejam, os anjos adoram, nós, humanos, criaturas de Deus e criados também por Cristo Jesus, também devemos adorá-lo. E o que é que vai acontecer na volta de Jesus? Todo olho o verá, toda língua confessará que Jesus é o quê? O Senhor. Então todos o adoraremos. Então mesmo aquelas pessoas que hoje rejeitam, não querem de forma alguma estar adorando, adorará.
porque Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo será adorado sempre e por toda a eternidade. Mas além de ser Jesus, o Cristo, o Filho, segunda pessoa da Trindade, além de ser Jesus, o Cristo digno de ser adorado, Jesus também é o Cristo Criador. Veja do versículo 7 ao 12, ele disse assim: olha, ainda quanto aos anjos, ele diz assim: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Isso é quanto aos anjos. Mas acerca do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. A criação, o Senhor lançou os fundamentos da terra, tudo que está aí, obra da mão dele. Os anjos, ele diz, e eles perecerão as coisas, mas tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão quando houveste. As coisas criadas têm esse fim, têm um tempo determinado, mas o Senhor não. O Senhor eterno, o Senhor que já existia, o Verbo eterno, ele nunca vai deixar de existir, porque ele é Deus, o Espírito de Deus puríssimo, santíssimo. E também ele diz: o qual manto os enrolarás, e com vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então veja, o Cristo Criador é o Cristo também eterno, jamais finará, eterno será, continuará sendo. Maravilha essa realidade aqui, essa verdade fundamental do cristianismo. O nosso Senhor é único, é o Filho de Deus, é aquele que deve ser adorado, é aquele que criou todas as coisas, é aquele que há de permanecer eternamente. Então, a incredulidade dos homens não tem nenhuma influência na pessoa de Jesus. Jesus nunca será diminuído por causa da incredulidade dos homens. Jesus nunca deixará de ser quem ele é por causa da condição humana, pecadora, pecaminosa, não. E graças a Deus que é assim. Por isso que é assegurado: quem crer nele estará salvo, porque ele é um Deus que se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O unigênito do Pai, Jesus é da mesma essência do Pai. É a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Portanto, a mesma substância, a mesma essência, não há nenhuma variação neles, a não ser a função que cada um desenvolve. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, sendo um só Deus, mas com funções diferentes, mas ao mesmo tempo todos eles estão envolvidos num único propósito: salvar o seu povo para viver a eternidade com ele. Enquanto isso, o que é que ele fez? Estamos aqui contando os dias, o ano de 2 de junho de 2024, estamos a contar os dias. Os nossos dias sobem a 70 anos, em havendo a vigor a 80, o passar disso, canseiro e enfado, é do ser humano, que tem começo, meio e fim. E Jesus é eterno. Sempre existiu na eternidade. Veio a este mundo por um período de 33 anos apenas, é suficiente, mas não para ser ele diminuído, não para dizer, olha, Jesus existiu, mas acabou. Não, ele veio, morreu, mas ressurgiu e continuou
na sua condição que tinha antes de vir a este mundo, porque Ele é eterno. Ele esteve presente na fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, olha, está dito lá em Efésios, né? Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Por isso que é seguro para quem crer em Jesus. É seguro, é certo, não há nenhuma dúvida disso. Não pode haver na nossa mente, no nosso coração, um risquinho sequer de dúvida. Será que Jesus me salvou mesmo? Não, não pode. Se você está crente nele, é crente em Jesus, na obra de Cristo, você está salvo, porque Jesus garante a salvação do seu povo. Então isso traz consolo, isso traz ânimo ao nosso coração. Isso também nos dá força para a gente continuar, perseverar, diante de tantas coisas ruins que podem nos acontecer, diante de tantas mazelas que este mundo se apresenta contra nós. Mas estamos em Cristo, por isso estamos certos da vitória. Por isso que lá em Apocalipse diz que quem estiver em Jesus é mais do que vencedor. Não há como ser um derrotado, não há como ser uma pessoa frustrada, não há como ser alguém que não tem esperança. Não, não há. Porque você e eu, nós aqui estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso quê? Senhor. Nada pode nos separar. Então, eu gosto demais dessa passagem de Romanos 8, quando ele descreve exatamente a certeza e a convicção do amor de Deus. Quem pode nos separar do amor de Deus? Aí ele diz, nada pode, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Porém, se a pessoa não tem esse amor de Deus em Cristo, também nada pode lhe dar esse amor. Digo isso baseado em algumas falas recentes de algumas pessoas que gostam de classificar as coisas, os acontecimentos deste mundo na condição do homem. Tem gente que diz assim, olha, a tragédia que aconteceu lá no sul é porque esse povo não está buscando Deus. Mas a tragédia aconteceu para todo mundo, para os que buscam a Deus e para os que não buscam a Deus. Não é esse o propósito. Ah, não, é porque essas pessoas não estão mais buscando o Senhor, estão buscando espiritualmente falando outras coisas e não a Deus. Mas isso acontece lá, acontece aqui, em qualquer lugar. Não é isso que determina se vai haver uma tragédia ou não. As tragédias, elas vêm para todas as pessoas, inclusive os filhos de Deus. Quantas histórias nós temos na Bíblia, não é? De situações em que os filhos de Deus sofreram perseguição, sofreram exílio, sofreram tragédias nas suas vidas. Por vezes, algumas delas provocadas pelo Senhor mesmo, para que eles se arrependessem da vida que estava levando. Mas outras, por conta das circunstâncias deste mundo, o mundo é mau. Só para nós termos um exemplo, a degeneração humana chegou a tal ponto, Gênesis capítulo 6, dilúvio, que Deus destruiu a humanidade. Deus diz, olha, eu não suporto mais, a iniquidade está tamanha. Pega Noé, constrói uma arca. Noé construiu a arca. Deus separa só uma família de Noé e os animais, colocou na arca, mandou a chuva. Foi uma tragédia, né? E não foi só para uma parte, não. O mundo todo foi inundado com água. Dali o Senhor, então, depois disse, não vou mais destruir o mundo com água. Deu a sua aliança, fez a sua aliança com Noé, e aí o arco-íris, a aliança de Deus com Noé, e não destruiria mais o mundo com água. Mas disse que vai destruir com fogo. Está lá descrito. Não é mais com água, mas é com fogo.
Mas o que eu quero destacar é o seguinte: veja, Deus fez isso, uma inundação total no mundo, matou aquelas pessoas todas ímpias e más, deixou só uma família e os animais. Depois, veja, o mundo estava o quê? Do ponto de vista da ação de Deus, purificado, né? Não foi eliminado aquele povo todo e só ficou Noé, o justo Noé, sua família. Mas olha o que aconteceu na sequência. A semente do pecado continuou. Estamos passados aqui há mais de 2024 anos depois de Cristo, hein? Sem contar aqueles anos todos que foram lá antes de chegar em Jesus. E continuamos aqui com a condição: precisamos de Cristo para a nossa salvação. A arca foi a salvação da família de Noé. Mas todas as coisas que foram feitas no passado para salvar o homem não adiantou, não funciona. Só há salvação plena, completa em Cristo. Por isso as promessas, por isso as dinâmicas todas que foram feitas no Velho Testamento, por isso a carta aos Hebreus vai exatamente citar o Velho Testamento. Essas passagens aqui que lemos, esse trecho de Hebreus, são citações dos Salmos, são citações do Velho Testamento. Não é lançado aqui porque o autor achou bonito e vou botar esse texto aqui. Não. Deus inspirou este autor para citar a palavra dele. E aqui está citando o texto, o versículo 5 de 2 Samuel 7,14. Está citando aí 1 Crônica 17,13. Você abrir lá, vai ver que está escrito como ele está dizendo aqui. Também há o texto do Salmo 2, versículo 7, quando ele diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É a citação do Salmo 2, versículo 7. Então está aí, irmãos, todo o trecho que estamos estudando nesta manhã está relacionado e citado os salmos, vários salmos das Escrituras. E por que isso? Porque o autor aos Hebreus quer mostrar aos Hebreus que a base que ele está mostrando aqui no Novo Testamento é o Antigo Testamento. Não está desassociado, não é uma coisa distante e separada. Não, é uma continuidade, é a progressão da revelação. Deus, quando envia seu Filho Jesus, é um cumprimento da promessa. Jesus veio e os irmãos do passado viveram pela fé no Messias. Eles aguardavam o Messias, a promessa do Messias, que foi feita lá no Éden. Logo após a queda, Gênesis 3, versículo 15, Deus promete a Eva que nasceria um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. E de lá para cá, o que veio acontecendo? Jesus veio e nasceu. Jesus é o cumprimento daquela promessa lá em Gênesis 3,15. Alguém pensando, não, será que é esse agora? Ele é dos até que eu ponho os teus inimigos enviados. Ele está, depois que ele morre e é respirado, vendo Jesus, este que vocês estão vindo subir, volta. Os anjos servem é de fato tudo e de todo, e só. Então, se isto, portanto, que Jesus não é, irmãos, se evangelho. Mas foi um anjo que são seres obedientes, né, em uma terça parte, mas todos seriam a todos eles. Não só ele, como todo o inferno, diz que que superior, tentados, porque a graça ao povo, só ele, terra, e é rei. Sendo a superioridade, vai trazer a honra e glória do nome e